Olá pessoal, tudo bom? Todo mundo, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui agora, vou entrevistar uma pessoa fantástica que eu conheci, uma cliente nossa, a Paula Regina, que já passou aí em alguns concursos e vai bater um papo aqui com a gente, falar um pouco sobre a vida dela, a experiência dela e ver o que é que ela pode ajudar você que está em casa, que está começando agora, que está focando no concurso dos seus sonhos, pegar uma pessoa que já passou, que já foi aprovada, o que é que ela pode ensinar para vocês e o que é que ela pode auxiliar em termos de dicas práticas de alguém que conseguiu e que superou. Tudo bom, Paulo? É um prazer estar falando com você. Adorei o seu depoimento que eu recebi, gostei muito, me emocionou ver você falando daquele jeito sobre a nossa empresa e sobre mim também em particular. Gostei muito. Tanto é que a gente está fazendo agora essa entrevista justamente para poder eu te conhecer melhor e o pessoal, nossa audiência, né, o pessoal que está em casa, conhecer mais também quem é a Paula Regina. Então, Paula, é um prazer estar falando com você. Eu queria que você soubesse disso. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua origem, você nasceu aonde, quantos anos você tem, se você é casada, enfim, conta um pouquinho sobre sua história pra gente conhecer um pouquinho melhor quem é a Paula Regina. Então, e aí, Paulo Sérgio, prazer também falar com vocês, poder dar esse testemunho para o pessoal aí que ainda não conhece o material. Eu nasci em Brasília, e eu fiquei aqui até mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu saí daqui com 27 anos, eu estou falando daqui porque eu estou hoje de férias aqui, né, em Brasília. A minha pretensão é voltar. E eu já tinha passado por algum concurso público, e só que eu estudava de uma maneira assim, uma maneira própria, né? Eu pegava o edital dos concursos que me interessavam, eu começava a ver as disciplinas, só que eu acho que eu estudava de maneira errada, porque os meus resultados realmente não eram muito bons. Mas enfim, eu saí daqui de Brasília, fui para o Rio de Janeiro, lá eu me formei, fiz bacharel em Direito, eu já era técnica em Administração. Lá eu me casei, eu também tive um filho. Meu filho hoje está com 5 anos, eu tenho 38 anos Legal. e meu marido tem 33. Enfim, depois que eu comecei a ingressar no finalzinho do meu curso de Direito, eu já entrei ele com uma mentalidade de que eu queria fazer o concurso para Receita. E aí eu comecei a estudar e eu mesmo, sozinha na biblioteca da faculdade, eu pegava os editais anteriores, eu pegava as provas, e aí eu começava a estudar de acordo com aquilo. E na contabilidade eu sentia muita dificuldade, tanto é que eu estou hoje cursando um técnico em contabilidade, que eu termino agora esse janeiro agora desse ano 2015, Certo. que eu fiz exatamente para poder fazer o foco do concurso, que é o que é o meu sonho. Tá. Só que eu estudava assim, eu pego o edital. E dentro daquelas disciplinas, eu estudava de uma maneira muito desorganizada, né? Pegava o edital e estudava direito administrativo, e direito administrativo, aí constitucional. E aí, quando eu me deparei com o teu material, eu estava exatamente procurando essa questão de, né? Vamos lá, que eu tenho que estudar e eu tinha que ter um gás, porque eu já estava desanimada, porque os meus resultados estavam muito ruins. Eu não estava conseguindo nem ficar, tipo, nem no corte, né? Não estava conseguindo nem daquela assim, não estava conseguindo nem que lessem a minha redação. E assim, o que eu sempre pensei, uma coisa que eu aprendi comigo, se você quer mudar seu resultado, você tem que mudar a forma como você está fazendo a coisa. E aí eu pensei, bem, se eu estou conseguindo o meu resultado, então, obviamente eu tenho que mudar alguma coisa, tem alguma coisa que está errada. E aí eu deparei com esse material, ele falando que era o áudio era exatamente aquilo que a gente lia. E eu falei, pô, isso é fantástico, isso é o que eu estou precisando. Eu sou uma pessoa que eu tenho TDAH, né, já detectado. Eu tenho esse problema. Então, assim, qualquer coisa, e para quem tem filhos, tem marido, tem qualquer coisa que chama a nossa atenção. Então, na hora que eu vi isso, eu falei, meus olhinhos brilharam. Eu falei, nossa, eu preciso alcançar esse material. Na época, no dia que eu recebi essa proposta, eu ainda não pude, mas eu guardei ela na gaveta. Eu guardei ela e falei assim, isso aí é uma coisa que eu vou querer, e falei, fiquei perseguindo, até que surgiu a oportunidade de eu conseguir alcançar esse material. E eu não suportava as gravações que eu fazia da minha própria voz das disciplinas. Tanto é que eu tinha desistido desse método. Mas quando a Audiojuiz veio, então eu comecei a pensar, bem, isso aqui é ótimo, porque eu já leio, né, aquela coisa que eu já tinha lido, e aquilo que eu leio, eu vou poder ficar ouvindo no carro,
carro, quando eu estou indo de ônibus para aula, quando eu estou aqui em casa cozinhando, quando eu estou aqui em casa limpando, porque o áudio ele não deixa a gente escravizado, né? A gente não precisa ficar ali. Então, de certa forma, se a gente conseguir se concentrar, a gente vai ouvindo. Então, isso dinamizou mais o meu pouco tempo de estudo. Entendi. Se conseguiu com que aquele pouquinho tempo de estudo que eu tivesse, inclusive me desse mais gás para eu entrar dentro da disciplina e começar a estudar mais ainda. Isso. Eu vi que isso também fez com que o meu resultado, quer dizer, é uma engrenação mesmo, uma coisa boa, e aí você dê o resultado, e aí você engrena mais ainda, e a coisa vai indo, e você começa a deslanchar. Tá. Então eu comecei a estudar dessa forma. Tá. E a outra coisa que foi a questão da organização, né? O livro que tu escreve ali, o livro que é do William, inclusive, que é de Niterói, lá onde eu moro, que é assim, ele pode falar, ele mesmo fala, olha, tem coisa aqui que estão escritas que você parece que é óbvio, mas leia. Eu sempre achei que tudo é útil, então eu fui, peguei aquele material como se eu fosse analfabeta mesmo, não sei nada de concurso, nunca estudei, e assim, peguei aquilo como se realmente não fosse, não, vamos começar do zero, deleta tudo na sua mente, vamos lá, eu tomei aquilo e eu quis realmente abraçar aquilo integralmente. Entendi. Eu acredito que isso é que trouxe realmente um resultado diferenciado. Eu queria aceitar isso. Eu vejo muito isso, que as pessoas, tudo que você fala, tudo que você coloca, aí tem muita gente que fala, tá bom, isso eu já sei. E isso bloqueia completamente as pessoas quando você tem essa atitude, isso eu já sei. Bloqueia de você querer aprender mais, e sempre tem uma coisinha a mais que você pode aprender. Sempre tem uma frase que cai a ficha, que você tem aquele momento Não, naquela época eu sabia desse jeito, mas agora está fazendo mais sentido tudo isso, né? Porque as fases da vida que a gente passa, se você lê um livro hoje, você lê o mesmo livro daqui a 5 anos, você é diferente. O livro pode ser igual, mas a percepção que você tem do conhecimento é uma coisa diferente. Mas aí, Paula, quanto tempo você começou a estudar, desde que você decidiu fazer concurso, até, digamos assim, o primeiro concurso? Quantos concursos você já chegou a fazer, no total, para prestar concursos? Quantos? Essa pergunta é complicada, porque eu comecei a fazer concurso na minha vida, eu já trabalhei em empresas públicas, já fui concursada, já fui efetivada. Assim, meu primeiro concurso público, eu já tinha 18 anos de idade, bem, hoje eu estou com 38. 20 anos, então estudando. Não tem 20 anos, houveram interrupções, exatamente porque quando eu ingressei numa empresa pública, que foi a Infraero, eu com certeza me acomodei. Quando eu estava fazendo meu curso superior, eu também não me foquei nisso. Quando chegou no finalzinho, então eu vou falar, hoje, assim, apagando aquela parte que é das interrupções, eu hoje estou estudando para concurso ininterruptamente há 3 anos. 3 anos. E você já teve esse sucesso na prefeitura de Duque de Caxias, foi isso? Ou de Niterói? Foi Niterói, Duque de Caxias, e o Conselho Regional de Profissão, para mim, é um sucesso, porque assim, eu estava ainda na metade desse meu curso e eu não esperava mesmo. Eu fui fazer porque eu falei, eu vou ver como é que é a prova. E eu me surpreendi de verdade por vários motivos que eu me surpreendi. Eu não acreditava que eu ia conseguir, mas eu, enfim, fiquei surpresa, também o resultado. Assim como o Duque de Caxias eu fui para fazer, eu não acreditava que eu também pudesse. E assim, isso para mim serviu para isso. Comecei a acreditar mais de que era possível sim colher um resultado ainda que fosse a curto tempo, porque eu recebi o material da Audiojuiz, eu achei que eles tinham em agosto. E eu já fiz a prova em setembro. Então, assim, tempo que eu recebi o material e que eu tive, quer dizer, eu realmente passei 1 mês estudando. Tudo bem, eu assim, foquei mesmo, parei muita coisa, eu fiquei focada mesmo, eu ficava, acredito que uma média de 4, 5 horas estudando por dia, de segunda a sexta-feira. Show, muito bom. Mas eu acredito, para mim, que já estou estudando há muito tempo, assim, há 3 anos, vou obter um resultado desse. Alô? Travou. Alô? Alô? Paula? Eu acho que teve um probleminha técnico, Paula. Alô? Teve um probleminha. Estou ouvindo, Hã? Eu estou ouvindo, só não estou conseguindo ver. Você está me vendo agora?
Não, tô não, congelou. Mas Eita. eu tô ouvindo. Não, deixa eu botar aqui porque eu preciso para gravar, peraí. Não, tá gravando aqui ainda. Tá. Você só não tá me vendo, é isso? É, mas sem problema. Tá. Eu tô te vendo bem, eu tô te vendo, tá tudo tranquilo. Tá bom, então vamos lá. Qual foi a parte que a gente tava? Você falando. Eu falei, eu não sei até onde que congelou para você. Eu falei exatamente do pouco tempo depois que eu recebi o material, Isso, dois isso. meses. O primeiro concurso que eu fiz após ter recebido o material, eu já ter atingido um resultado que para mim surpreendeu, porque eu não acreditava que eu ia, embora eu fizesse os concursos, eu faço exatamente para ver se eu conseguiria alcançar, porque Uhum, antes eu não ficava, como eu disse, eu não uhum. conseguia nem que minhas redações fossem corrigidas. E quer dizer, eu já consegui segundo lugar na Prefeitura de Niterói, de 350 vagas, já consegui Sim. ficar lá, né, nos 100 primeiros classificados. E Conselho Regional de Profissão eu consegui aprovação. Então, realmente são resultados que eu não acreditava, Uhum. que para mim me deu um gás de que eu pudesse continuar andando mesmo, que era por esse caminho, era exatamente esse caminho que eu tinha que trilhar. E Perfeito. isso estava me dando resultado, era por isso que eu achava interessante, então Uhum. vamos seguir por ele. Tem Exato. dado esse resultado para mim. E aí dá uma confiança a você que não tem mais limite, né? O céu é limite agora para você. Então isso te dá E uma confiança que o concurso que você quiser hoje focar não é mais aquele bicho de sete cabeças. Você consegue, se você se dedicar e você focar. Você mostrou que você é capaz, não é isso? exatamente. Exatamente. Cresceu a confiança em mim, que eu acho que acredito, inclusive, o resultado para mim estudar vai ser diferente. Antes eu tinha, embora tivesse, como eu já tinha te dito para você, o meu sonho é para auditor da Receita, eu sempre ficava um sonho distante. Hoje eu acho que ele é tangível, eu acredito que ele é mais tangível para mim. Com Eu certeza, com acredito que já certeza. tem elementos que, né, que podem me trazer esse resultado, sim. Ó, eu tô torcendo tanto por você, Paula. Eu quero que você me fale quando você passar, você mande um e-mail para mim, eu ligo meu celular, me avisando que eu tô na torcida grande. Agora, vê só, tem muita gente na nossa audiência, tem muitos alunos nossos e clientes que eles estão começando do zero, que eles estão desempregados ou estão trabalhando na iniciativa privada e estão muito insatisfeitos com a iniciativa privada por tudo que a iniciativa privada tem de ruim. Ah, e se você tivesse começando do zero hoje, eu digo assim, o que é que você poderia, o que é que você faria se você tivesse começando do zero hoje? Tivesse começando a estudar agora. Tudo que você aprendeu, toda a tua bagagem aí de 20 anos estudando de uma certa forma, quais seriam as principais dicas que você poderia dar para essa pessoa que está vendo a gente agora e está, poxa, eu queria chegar onde Paula chegou, eu queria conquistar isso. O que é que você recomendaria, Paula? Em primeiro lugar, é foco. Não só foco no concurso que você quer, mas foco no estudo. Se a gente amplia muito o leque e faz qualquer um, porque você quer entrar num concurso qualquer um que seja, isso vai distanciar muito o seu objetivo. Quando a gente tem foco, você coloca um foco. Bem, eu quero, por exemplo, eu quero receita, qualquer receita. Então vai ser receita do Estado e receita federal. Você vai focar nisso. Se você quer judiciário, então você foca. Eu quero judiciário assim e assim. O foco é uma coisa que já direciona a gente, inclusive, para a gente começar a mecanizar o nosso estudo. A outra questão é da organização. Então, assim, como eu falei, antes eu não fazia plano de estudo. Então, assim, eu estudava, que assim, que é controverso, porque eu sempre estudei na minha vida, a gente nunca tem 10 aulas de português para depois aprender matemática. Então, assim, é uma falta de raciocínio que a gente não percebe que é do óbvio. Então, é lógico que a gente tem que fracionar. Um dia a gente estuda uma matéria, outro dia outra, e a gente vai fazendo ciclos. Isso é uma questão que me ajudou muito. E a outra coisa que se eu pudesse hoje voltar do zero exatamente, não se acomodar, acreditar que é uma questão de tempo e de dedicação. E hoje, se eu tivesse voltado do zero e tivesse a oportunidade de ter esse material de audiojus, eu acredito que o meu resultado já teria vindo mais rápido. Ah, que Com bom. certeza, porque é um material, como eu falei, ele prende tanto a questão da leitura quanto da audição. Isso faz com que a gente obrigatoriamente prenda o nosso foco na coisa que a gente quer. A gente só selecionar e saber se administrar a si mesmo o tempo que você tem.
E às vezes é abrir mão mesmo, tem que abrir mão, não tem como. A gente quer um resultado diferente, a gente tem que ter uma atitude diferente. Perfeito, perfeito, exatamente isso. E como é que seria a tua rotina de estudo hoje? Você disse que parece que no mês de agosto você chegou a estudar 4 horas por dia, alguma coisa desse tipo, 4 ou 5 horas por dia, um mês antes do concurso da Prefeitura de Duque de Caxias. Como é que era essa tua rotina dos 4, 5 horas por dia de estudo? Como é que era teu dia a dia? Então, pela manhã, o que acontece? Eu tenho os meus afazeres de casa e eu tinha que ir para a aula e levar meu filho para a escola. No período da tarde, eu saía da aula e eu dirigia diretamente à biblioteca. Quem não tem biblioteca, de repente pode pensar em estudar dentro de casa. Essa era minha rotina. Eu ia para a biblioteca e lá, digamos assim, eu me focava. Então, eu pegava as disciplinas e eu fiz exatamente o plano de estudo, que segunda-feira, de tanto a tanto, eu ia estudar tal disciplina. Na terça, eu ia estudar outra. Então, eu fazia isso de segunda a sexta, dentro do horário que eu tinha. Sendo que na quarta-feira eu não tinha tanto tempo, porque meu filho saía da creche às 3 da tarde. Então, o que eu fazia? Eu fazia aquele cronograma que eu estudava, por exemplo, de 1 às 3, que é o horário que eu ia pegar ele, eu já sabia que aquele tempo eu não ia ter para estudar depois das 3. E eu fazia isso. E assim, não me culpava por eu não ter aquele tempo depois daquele horário. Mas eu tentava aproveitar o máximo possível aquele horário que eu tinha. Joia. Ótimo. Aí quais eram as matérias? Todo dia era uma matéria, você ou você misturava? Exatamente. Fazia 2 matérias, exatamente para não ficar exaustivo, para não ficar cansativo. Tá. Então, assim, eu estudava na segunda, pegava administração e direito administrativo. Tá. Na terça-feira eu pegava direito constitucional e direito civil. Na quarta-feira, eu pegava direito do Estatuto da Criança e Adolescente, porque era menor, né, a carga horária, e aí eu pegava depois, né, conhecimentos, que caiu prova de conhecimentos do local, isso na quinta-feira, junto com, acho que era direito penal e processo penal. Certo. Na sexta-feira também, aí eu pegava de novo o direito administrativo e constitucional, porque a gente sabe que era a matéria que mais, né, condensava. Então eu fazia exatamente esse ciclo. Uhum. Show de bola, excelente, excelente. Eu ia perguntar aqui onde você gostaria de chegar, mas você já falou, né? Que é auditor da Receita, né? Paula, qual seria essa última mensagem que você poderia dar para quem está escutando a gente, quem está em casa? Inclusive, uma coisa que eu queria perguntar a você chegou a ser concurseira e nesse período de concurseira não, você chegou a ser funcionária pública e nesse período você sentiu um pouco acomodada. Uhum. Eu queria que você... o que é que você recomendaria para essas pessoas que estão um pouco acomodadas e que estão nessa que é chamada zona de conforto, né? Estão recebendo aquilo, não estão muito satisfeitas com o trabalho que estão exercendo, mas de uma certa forma estão com uma coisa na zona de conforto. Você já viveu isso? Como foi para você sair dessa zona de conforto e buscar uma coisa melhor para você? E o que é que você recomendaria às pessoas que estão nessa situação? Então, a respeito da zona de conforto é uma coisa interessante, porque exatamente como você falou, Paulo Sete, às vezes a gente não está nem um pouco satisfeito, que era o meu caso, eu não estava nem um pouco satisfeito, eu não estava num trabalho que eu não gostava, né? Não era aquilo que eu queria, não era o meu sonho, mas assim, pagava as minhas contas, então a gente ia levando. Até que a gente se depara com a situação de a gente começar a perceber que a gente começa a se sentir muito mal e se sentir assim, para que eu estudei tanto para estar aqui, né? E assim, começar a trabalhar no sentido de convencimento mesmo que você é capaz. E uma coisa que eu me convenci com o tempo foi exatamente a questão de se incomodar, de você não poder fazer as coisas que você queria fazer, não fazer uma viagem ou não trabalhar numa missão, alguma coisa que você queira fazer muito, que a limitação é exatamente o porquê a sua zona de conforto hoje te impede, porque você não foi atrás de uma coisa melhor. Você paga pelo preço da escolha que você fez. Então, o preço da minha escolha hoje, no passado, o preço da minha escolha hoje foi acomodação, então eu vou ter que colher o fruto dela.
Certo. Exatamente conseguir a mesma. Porque não adianta, o aumento de salário, o aumento do cargo, ele vai vir no setor público, tanto no privado, porque eu já trabalhei tanto em um quanto o outro, ele vem através do desafio. E exatamente, a gente galgar, por exemplo, um edital que você sabe que o salário, a remuneração vai ser 2.500, mas se você almeja 7, então, assim, fazer duas coisas. Primeiro, você não tem que focar só no salário. Você vai olhar o trabalho, se é uma coisa que você realmente quer fazer. E o salário, se é uma coisa que realmente vai atender a sua necessidade. Se você entra para que o seu objetivo é 5, mas ele vai pagar 2.500, você já vai entrar frustrado. É verdade. Então, é uma coisa que a gente tem que ter foco. A gente tem que saber. Eu vou, por exemplo, hoje, eu vou entrar na Receita. Isso é determinado para mim. Vai ter um caminho antes de eu chegar lá? Pode ter um caminho que eu cheguei antes lá, até porque não saiu o edital e saiu o edital de outro concurso que eu estou inscrito e vou fazer a prova. Eu sei que aquilo vai ser um degrau, ter esse foco, aquilo vai ser um degrau, não é essa estagnação, ter esse foco o tempo todo na mente, que senão a gente acomoda. Ter essa Se a mentalidade, gente acomoda... Ter essa mentalidade para não se acomodar, né? Para você sempre pensar no melhor, né? E buscar. Tá certo, tá joia, Paulo. Olha, foi um prazer imenso, enorme falar com você. Espero te conhecer pessoalmente um dia desses, quem sabe no Rio ou aqui em Recife. Mas enfim, desejo boa sorte. Eu quero te acompanhar melhor. Eu quero saber aí. Se você estiver precisando de qualquer coisa também de material, pode entrar em contato comigo, com a AudioJus. A gente vai ter o maior prazer em fornecer tudo o que for preciso para você alcançar esse objetivo, mesmo que não seja de auditor fiscal, que é o top, mas o próximo degrau que você tanto almeja, entendeu? Então eu acho que você pode contar com a gente para o que precisar. Certo, Paula? Um grande beijo para você, um grande abraço. Foi um prazer enorme. E eu espero que esse vídeo, tenho certeza absoluta que essa história, esse seu vídeo vai ajudar muita gente que está em casa. É bom a gente pensar isso às vezes, né? A gente está fazendo esse vídeo e tanta gente vai se inspirar em você e vai ver que é possível sair de uma zona de conforto e também começar do zero de uma forma mais proativa e melhor para alcançar os objetivos. Muito obrigado, tá, Paula? Boa noite aí, obrigado pela entrevista.